Fala aí, galera do Foca no Vini Aulas. Tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Se liga, ó. O vídeo que eu prometi a vocês, então, eu já fiz um vídeo analisando o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, porque é o livro que vai ser usado no primeiro exame de qualificação da UERJ, né, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E vou fazer aqui hoje um vídeo, então, trazendo dois simulados inéditos, tá? São questões inéditas, você não vai achar na internet, porque são questões que uma amiga minha criou, a professora Vanessa, e questões que eu criei também, tá? Então, um material muito top, muito legal, modéstia à parte. Acompanhe, que eu tenho certeza que vai te ajudar na prova da UERJ, tá bom? Claro, se você é interessado no livro também, que bom, você vai aproveitar bastante o simulado. Eu vou dar um tempinho para você fazer, né? Dar aquela pausa aí no vídeo, tá? Tenta fazer a questão, logo depois eu já te falo o gabarito, beleza? E faço um breve comentário aqui, tá bom? Vamos que vamos, são 10 questões aqui da Vanessa, depois 8 do meu simulado. Vamos lá. Então, primeira parte, a minha amiga Vanessa escolheu aí a lição do violão. Eu adoro falar sobre essa parte também. Deixa eu ler para vocês aqui. Molezinho, ainda vou ler para vocês, ó. Maravilha, né? Vamos que vamos. Só aumentar um pouquinho. Aumentei a peça até, né? Olha só. Uma tarde de sol, sol de março, forte e implacável, aí pelas cercanias das 4 horas, as janelas de uma erma rua de São Januário povoaram-se rápida e repentinamente, de um e de outro lado. Até da casa do general vieram moças à janela. Que era? Um batalhão? Um incêndio? Nada disto. O major Quaresma, de cabeça baixa, com pequenos passos de boi de carro, subia a rua, tendo debaixo do braço um violão impudico, né, sem pudor. Depois eu comento, tá? Vou só ler aqui. É verdade que a guitarra vinha decentemente embrulhada em papel, mas o vestuário não lhe escondia inteiramente as formas. À vista de tão escandaloso fato, a consideração e o respeito que o major Policarpo Quaresma merecia nos arredores de sua casa diminuíram um pouco. Estava perdido, maluco, diziam. Ele, porém, continuou serenamente nos seus estudos, mesmo porque não percebeu essa diminuição. Quaresma era um homem pequeno, magro, que usava um pincenê, olhava sempre baixo, mas quando fixava alguém ou alguma coisa, os seus olhos tomavam, por detrás das lentes, um forte brilho de penetração, e era como se ele quisesse ir à alma da pessoa ou da coisa que fixava. Coisa é coisa, né? Contudo, sempre os trazia baixos, como se se guiasse pela ponta do cavanhaque que lhe enfeitava o queixo. Vestia-se sempre de fraque preto, azul ou de cinza, de pano listrado, mas sempre de fraque, e era raro que não se cobrisse com uma cartola de abas curtas e muito alta, feita segundo um figurino antigo, de que ele sabia com precisão a época. Quando entrou em casa, naquele dia, foi a irmã quem lhe abriu a porta, perguntando: "Janta já?" "Ainda não." "Espere um pouco, o Ricardo, que vem jantar hoje conosco." Ricardo, coração dos outros, né? Um personagem importante. "Policarpo, você precisa tomar juízo. Um homem de idade, com posição, respeitável como você é, andar metido com esse seresteiro, um quase capadócio, não é bonito." Vejam, esse episódio é muito curioso porque o que acontece? O Major Policarpo Quaresma, eu vou acabar te ajudando aqui nas questões. Ele queria aprender as modinhas, né? Então queria aprender música, porque ele julgava que as modinhas eram tipicamente brasileiras, e o instrumento que melhor combinava era o violão. Só que, naquela época, finzinho do século XIX, tocar violão no Brasil era mal visto, né? Era visto como coisa de desocupado, até mesmo de marginal, percebem? Então, os vizinhos do Major, e a obra se passa no Rio de Janeiro, lembrando, os vizinhos do Major acharam um absurdo ele querer aprender a tocar violão. Então havia um forte preconceito. Então já traz aí uma crítica, né? Você sabe que o Triste Fim de Policarpo Quaresma é um livro muito crítico, tá? Bom, a primeira questão é uma questão de interpretação, olha só. Aliás, a cara da prova da UERJ, né? Trabalhar com interpretação, claro. A invariabilidade no comportamento é uma das características que compunha até então a personalidade de Quaresma. Essa percepção pode ser depreendida, né, compreendida,
pela utilização de um vocábulo presente em uma das passagens abaixo. Tempo para você fazer. Dê uma lidinha aí. Claro, não vou ficar dando realmente o tempo, né? Senão o vídeo vai ficar gigante. Dá aquele pausa. Pausou? Já vou dar a resposta, hein? Só despausa aí. Depois. Bom, gabarito letra C. Olha só. Quaresma era um homem pequeno, magro, que usava pincenete, tipo um óculos, né? Olhava sempre baixo, mas, olha a diversidade ali, mas, quando fixava alguém ou alguma coisa, quer dizer, galera, olha aqui, ó, a invariabilidade no comportamento. Então, o Quaresma tinha esse olhar baixo e tal, mas quando ele fixava em alguma coisa que interessava, ele mudava completamente. Tudo bem? Então, gabarito letra C. 2. No fragmento destacado, observa-se que Quaresma passa a inserir em sua rotina a aprendizagem do violão. Esse interesse repentino pelo instrumento se deve ao seguinte fato. Oi, já dei essa resposta, né? Aí já, opa, vai o brinde aí. Pausou? Vamos à resposta. Gabarito letra B de bola. É um instrumento utilizado na genuína expressão da poesia nacional, a modinha. Aí eu creio que é uma questão mais de verificação de leitura, né? Você tem que ter lido o livro, tá bom? Deixa eu só controlar o tempo aqui para não ficar extenso. Tá, vamos lá. 3. A narrativa é apresentada através de um narrador onisciente. Essa obra, então, traz um narrador em terceira pessoa, tá? Ele fez isso, ela fez aquilo. É um narrador onisciente, sabe de tudo. Nesse sentido, é possível perceber sua interferência na seguinte passagem. Quer dizer, o narrador certamente vai usar alguma palavra aqui que tem mais a ver com uma opinião dele, né? Tempo para você fazer. Pausou, já vou voltar, vamos lá. Gabarito letra D de dado. É verdade que a guitarra vinha decentemente embrulhada em papel, mas o vestuário não lhe escondia inteiramente as formas, né? Isso é verdade que... Então ele está trazendo uma interferência e fazendo um comentário aí do violão lá embrulhado, tá? 4. Mas quando fixava alguém ou alguma coisa, os seus olhos tomavam, por detrás das lentes, um forte brilho de penetração e era como se ele quisesse ir à alma da pessoa ou da coisa que fixava. O fragmento destacado já anuncia o comportamento da personagem central, que vai nortear, né, vai dar o trajeto de toda a narrativa, corretamente identificado na seguinte opção. Vamos juntos aí nessa? Até porque isso é bem importante. Olha só. O que acontece? Você que lê o livro, mesmo sem ter lido, de repente até num resumo já falaram isso, que o Major Quaresma era um nacionalista extremado, certo? Ele defendeu o nosso país de diversas maneiras. Então, gabarito letra A, patriotismo exacerbado. Exacerbado é exagerado. Tudo bem? Questão 5, muito bem construída, show de bola, cara da UERJ mesmo, olha só. Que era um batalhão, um incêndio? Nada disto. O Major Quaresma, de cabeça baixa, com pequenos passos de boi de carro, subia a rua tendo debaixo do braço um violão impudico. A relação estabelecida entre a personagem Quaresma e o violão produz o seguinte efeito de sentido. Tempinho para você. Pausa aí. Pausou, fez. Gabarito, olha só. Qual é a relação, então, que vamos ter entre o violão, que era visto como coisa de malandro, de marginal, e com o Quaresma? Antítese, ou seja, uma relação de oposição, certo? O Quaresma era tido como respeitável e o violão era o oposto disso, tá bom? Beleza, galera? Seguindo aí, questão 6. A indignação da irmã no que tange a relação entre Quaresma e Ricardo, lembrando, era o professor dele de violão, tem como principal causa, então está te perguntando por que a irmã estava indignada. Tempo para você. Pausou? Vamos lá? Gabarito letra C de casa. Os arquétipos sociais que qualificam ou desqualificam pessoas. O que é esse arquétipo social? É um estereótipo, né?
Então, se o cara toca violão, ele é um desclassificado, é um desqualificado, é um marginal, é um desocupado, tá? Né? Ah, se é artista, é desse jeito, é de outro, é isso. Vamos lá, galera, reta final aqui. Vamos à questão 7, deixa eu só conferir o tempo. Espera aí. Tá, vamos lá. A notícia do Genelício. Então, quando se casa, dona Ismênia? Em março. Cavalcante já está formado e, afinal, a filha do general pôde responder com segurança a pergunta que se lhe vinha fazendo há quase 5 anos. O noivo finalmente encontrara o fim do curso de dentista e marcar o casamento para daí a 3 meses. A alegria foi grande na família, e como em tal caso uma alegria não podia passar sem um baile, uma festa foi anunciada para o sábado que se seguia ao pedido da pragmática. As irmãs da noiva, Quinota, Zizi, Lalá e Vivi, estavam mais contentes que a irmã Nubente. Nubente, que é noiva, vai se casar. Parecia que ela lhes ia deixar o caminho desembaraçado, e fora a irmã quem até ali tinha impedido que se casassem. Noiva havia quase 5 anos, Ismênia já se sentia meio casada. Esse sentimento, junto à sua natureza pobre, fê-la não sentir um pouco mais de alegria. Ficou no mesmo. Casar para ela não era negócio de paixão, nem se inseria no sentimento ou nos sentidos. Era uma ideia, uma pura ideia. Aquela sua inteligência rudimentar tinha separado da ideia de casar o amor, o prazer dos sentidos, uma tal ou qual liberdade, a maternidade, até o noivo. Desde menina, ouvia a mamãe dizer: aprende a fazer isso, porque quando você se casar, ou se não, você precisa aprender a pregar botões, porque quando você se casar, quer dizer que nós temos aí um direcionamento clássico, né, que existe na sociedade de modo geral, trazendo a pessoa, empurrando a pessoa para o casamento. A todo instante, a toda hora, lá vinha aquele: porque quando você se casar, e a menina foi se convencendo de que toda a existência só tendia para o casamento. A instrução, as satisfações íntimas, a alegria, tudo isso era inútil. A vida se resumia numa coisa: casar. De resto, não era só dentro de sua família que ela encontrava aquela preocupação. No colégio, na rua, em casa das famílias conhecidas, só se falava em casar. Sabe, dona Maricota, a Lili casou-se. Não fez grande negócio, pois parece que o noivo não é lá grande coisa. Ou então, a Zezé está doida para arranjar casamento, mas é tão feia, meu Deus. A vida, o mundo, a variedade intensa dos sentimentos, das ideias, nosso próprio direito à felicidade, foram permanecendo ninharias para aquele cérebrozinho. E de tal forma casar-se se lhe representou coisa importante, uma espécie de dever, que não se casar, ficar solteira, tia, parecia-lhe um crime, uma vergonha. Veja, obviamente aqui o autor, né, o Lima Barreto, vai trazer uma preocupação em analisar a sociedade daquela época e trazendo críticas ao comportamento, né? Pois bem, vamos lá. Questão 7. A ironia, a UERJ adora falar nisso, aliás, né? A ironia é um dos recursos estilísticos utilizados pelo autor para tecer sua crítica ácida que será percebida no transcorrer do processo narrativo. Encerra exemplo desse recurso, a opção, então ele está te perguntando aqui onde é que tem ironia. Ironia, lembrando, é falar o contrário do que se quer ou do que se pensa e é uma figura de linguagem. Tempo para você. Aquele esquema, deu pausa, volta, olha o texto, tá? Só no claro não posso esperar esse tempo aí. Então, vamos à resposta. Gabarito letra D de dado. A vida, o mundo, a variedade intensa dos sentimentos, das ideias, nosso próprio direito à felicidade foram parecendo ninharias para aquele cérebrozinho. Um trecho realmente bem irônico, né? Bem crítico. Galera, antepenúltima, questão 8. A preocupação com o casamento torna-se uma ideia fixa para Ismênia. Todavia, essa preocupação não era apenas de foro íntimo. Para justificar essa afirmativa, o narrador lança a mão da seguinte estratégia argumentativa. Falar disso também é a cara da UERJ. Fazer uma alusão, fazer uma referência a alguma coisa, tá? Falar sobre alguma coisa. Tempinho para você. Vamos ao gabarito, letra A. Senso comum.
Então ele vai falar que o senso comum aí para a época era essa questão da preocupação do casamento, né? 9. É possível inferir, ou seja, compreender, que o eixo principal da crítica do narrador no texto 2 se revela. Tempo para você. Foi, vamos lá. Gabarito letra C. Na imposição de um comportamento social sobre a figura do indivíduo. Certo? Finalizando a prova, trechinho rápido aqui. A notícia do Genelício. Olhem quem está aí. O Genelício fez Caldas. Onde estiveste, rapaz? Deixou o chapéu e a bengala numa cadeira e fez os cumprimentos. Pequeno, já um tanto curvado, chupado de rosto, com um pincenê azulado, todo ele traía a profissão, os seus gostos e hábitos. Era um escriturário. Nada, meus amigos. Estou tratando dos meus negócios. Vão bem? Perguntou Florencio. Quase garantido. O ministro prometeu. Não há nada. Estou bem cunhado. Estimo muito, disse o general. Obrigado. Sabe de uma coisa, general? O que é? O Quaresma está doido. Mas o que é? Quem foi que te disse? Aquele homem do violão já está na casa de saúde. Eu logo vi, disse Albernaz. Aquele requerimento era de doido. Mas não é só, general, acrescentou o Genelício. O diálogo acima tem como um dos temas a figura de Quaresma, que foi adjetivado como doido. Assinale a alternativa, que apresenta a razão para essa caracterização, conforme apresentada na primeira parte do livro Triste Fim, de Policarpo Quaresma. Questão de verificação de leitura, não é? E tempinho para você fazer, vamos lá. Quem lê o livro sabe que o Quaresma busca modificar o nosso país de 3 formas, basicamente. E a primeira forma é por meio do idioma tupi. E ele, sem querer, manda lá um documento redigido em tupi. E aí ele acaba perdendo, né, o emprego dele e é tido como louco. Então, gabarito D de dado, certo? Eu estou vendo aqui o tempo. Para não ficar muito extenso, eu vou fazer então uma continuação dessa aula, tá? Trabalhando com outro simulado. E aí no final da outra aula, faço um apanhado geral da obra. Beleza, galera? Então, até daqui a pouco, hein? Tá comprando porcaria de segunda mão.